Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos no capítulo 37 do livro Os Mensageiros, que se chama No Santuário Doméstico. Já acompanhamos nos dois capítulos passados o culto no lar, realizado pela família da Isabel com seus filhos que estavam encarnados, junto com o Isidoro, que é o pai da família, desencarnado, mas em boas condições, que acompanha o lar junto com uma super equipe e vários amigos de nosso lar, porque eles cultivam no lar um ambiente muito pacificado, muito agradável, que serve como um repouso e também como uma oficina de trabalho de nosso lar, só que entre os encarnados. Então, nos capítulos prévios e também nesse capítulo, o André destaca a paz que eles sentem no ambiente e a gente vai continuar colhendo mais algumas informações aqui. Assim que eles terminaram o culto, materialmente falando, no plano espiritual, o pessoal também rendeu graças por aquele momento e o Aniceto aproveitou para destacar, assim, esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. O Emmanuel fala para a gente que o espírito precisa de duas asas para voar, metaforicamente falando. Uma delas é a do intelecto e a outra é a da moralidade. O que o Aniceto está destacando aqui é que não basta para a gente só a evolução tecnológica do ponto de vista material, porque isso contribui com o nosso intelecto, o que é bom, o que é parte da evolução do espírito, porém, as asas da moralidade precisam existir para a gente alçar voos, e o lar é a nossa grande estrutura, é o nosso desafio primeiro, desde que nós somos crianças, até depois que nós nos tornamos adultos, formamos a nossa própria família. É a nossa primeira oficina, onde a gente aprende, onde a gente é testado, e se nós cultivarmos o melhor que nós temos de nós, se a gente cultivar a paz dentro dessa família, os obstáculos, os desafios apresentados pelo mundo ficarão muito mais tranquilos. Então, uma outra companheira simpática também falou: bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, que nós possamos ser esses também que tentamos ao máximo cultivar a paz dentro do nosso lar, até porque no final do capítulo vamos ter mais um reforço da importância de cultivar as orações, de cultivar um ambiente doméstico pacificado e que tem portas abertas para a espiritualidade superior entrar. Bom, terminada o culto, para um canto, né, para uma sala separada, foram a mãe e as crianças comerem, como eles não tinham uma comida, né, uma janta, assim, eles comeram chá com torradinhas, e do ponto de vista espiritual, eles também foram fazer uma alimentação que o André não descreve, porque ele diz que não tem analogia, não dá para comparar com nada que a gente conheça aqui, então ele preferiu nem tentar fazer comparações, e o Aniceto aproveita a oportunidade para destacar de que aquelas substâncias que eles inseriam como alimento eram tão purificadas como as que eles conseguiam lá em nosso lar, por causa daquele local que eles estavam, por causa da paz que ali existia, que fazia com que elementos mais baixos, né, elementos inferiores, não se proliferassem. Então tinha uma proteção contra qualquer manifestação inferior e, portanto, eles conseguiam preservar a pureza das substâncias alimentícias que eles consumiam. Bom, depois das 23 horas, depois desse chá que eles tomaram, depois das coisas usuais da rotina de qualquer família, a viúva e as crianças foram se deitar. O André novamente destaca a sensação de paz maravilhosa que ele sentia. Ele foi para o jardim junto com o Vicente e com a Aniceto. E primeira coisa que ele destaca aí de coisas interessantes para a gente aprender é que ele também nunca tinha percebido antes, é que ele observou uma cena de uma mãe com uma criança, desencarnados, tá? No jardim lá, entre os amigos espirituais que estavam na casa. A mãe estava conversando com um outro colega e a menininha foi no jardim e colheu um cravo. Aí o André destaca que a menina colheu o cravo espiritualmente e imediatamente a flor física murchou. A menina recebeu uma repreenda da mãe falando assim: "Que isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não faz isso de novo, filha." Então olha que coisa interessante. O efeito espiritual se manifestando no material e como os espíritos evoluídos não fazem esse tipo de coisa, a não ser que seja autorizado e que seja para benefício da humanidade e não para atrapalhar, como diversos outros espíritos fazem. Ou seja,
os espíritos podem sim influenciar na matéria. Temos alguns exemplos meio paralelos aí que ocorrem em filmes, né? Mas esse aqui é um exemplo direto aí do relato do André Luiz, do efeito que um espírito desencarnado causa também no material, influenciando diretamente. Bom, o Aniceto destaca, essa aí é Emília, irmã Emília, que é uma servidora em nosso lar e que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Então aqui vem uma outra informação para gente, que muitos de vocês já sabem, né, que a gente já trabalhou alguns momentos aí com isso, mas destacando, o Aniceto explica que ele vai vir pelas portas do sono físico e que essas ocorrências dão-se aos milhares todas as noites. Apesar disso, ele diz que a maioria dos irmãos encarnados tem um sono que reflete apenas as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Detalhando um pouco mais, a gente tem basicamente umas 3 classificações que se dão aí, pelo menos pelo Martins Peralva, para explicar os sonhos que a gente tem. Alguns são efetiva atividade espiritual, que é o que o marido dessa mulher vai ter, porque ele tem condições, como diz o Aniceto, existe um grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual, ou seja, ter uma atividade de encontrar, uma atividade tranquila, de encontrar alguém espiritualmente no mesmo nível, ou então ir para algum lugar, em alguma colônia, estudar, trabalhar, como vamos ver um exemplo à frente. Alguns de nós não temos experiências relevantes, assim, vamos para lugares inferiores para os quais somos atraídos, mas que também são atividades espirituais. Eventualmente, nós podemos ter sonhos que são revivência ou revivescência, não sei, das atividades de encarnações prévias, então a gente revive aquilo, né, lembrando, é um acesso a algo que a gente tem no subconsciente guardado, subconsciente espiritual, né, que a gente não acessa usualmente quando estamos encarnados, quando estamos despertos na encarnação. E muitas vezes a gente tem lembranças simplesmente turbulentas, vivenciando as coisas que a gente passou no dia a dia, coisas registradas na nossa memória, pegando pensamentos de que quem está dormindo ao nosso lado está tendo. E aí, como o nosso cérebro físico usualmente tem muita dificuldade em registrar essas coisas, a gente lembra simplesmente trechos aleatórios e que juntos não fazem sentido nenhum, e por isso muitos sonhos são totalmente nada a ver, que a gente não consegue nem interpretar nem nada. Por isso que isso de interpretar o sonho é um negócio muito complicado, porque pode ser tudo junto, pode ser tudo junto misturado, podem ser coisas separadas, mas tenhamos a certeza, quando a gente tem aquela sensação que a gente acorda como se tivesse conversado com aquele vozinho querido ao nosso coração, que já desencarnou, gente, tenhamos a certeza, esse encontro realmente aconteceu. Não precisamos duvidar disso, porque isso é muito comum, como está acontecendo aqui com esse marido e mulher, né? Que a mulher está desencarnada, junto com a filhinha também desencarnada. Mudando um pouquinho de assunto, o André destaca que, apesar das luzes que rodeavam, que o ambiente da casa, apesar da noite, era de tranquilidade e era um ambiente iluminado, ele percebeu que os céus prometiam uma grande tempestade. E o vento começou forte, começou a se transformar numa ventania mesmo, apesar de que eles continuavam sentindo sensações muito agradáveis. Aí o Aniceto explica que o vento na crosta é sempre uma bênção celeste e que, para avaliar esse caráter divino, considerando a condição atual, ele explica que, por exemplo, a pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é de aproximadamente 15 mil quilos. Ele está falando aqui de uma força que nos atrai para a Terra, né? O efeito da gravidade que nos segura aqui. Aí o Aniceto destacou: interessante notar que a gente não sente esse tamanho peso sobre os ombros. E aí o Aniceto vai explicar que tem diferença nos veículos de manifestação. Eles não estão com o corpo físico, então a ação da gravidade sobre eles não é igual como é para nós. Eles estão como mais que intensenciados, que é o que a gente fala que o perispírito tem matéria, mas é uma matéria mais sutil, e ele dá o exemplo de a mesma coisa que a gente fala assim, de água e óleo, por exemplo, que é algo que boia na água, e algumas coisas mais pesadas afundam. Aí ele fala, imagina que a gente está se movimentando num oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo desse oceano, porque a gente tem esses
15 mil quilos, ou melhor, essa força, essa pressão atmosférica que nos prende à Terra, e eles têm mais facilidade. Aí ele compara: nós somos como as gotas de óleo, que podem voltar à tona sem maiores dificuldades. Então, fazendo um esforcinho, a gota pode momentaneamente afundar, mas naturalmente ela flui para cima porque ela é considerada mais leve, ela não tem esse peso que arrasta para baixo. Aí ele completa, né? Pela qualidade do material de que se constitui. Tem um outro momento, né, que o André descreve para a gente, que olhando do mundo espiritual, as criaturas encarnadas são tipo como, sabe, uma lagartixa, assim, um lagarto que se arrasta. Nós somos esses aí, que se arrastam bem presos aí ao solo terrestre. Bom, mudando um pouquinho de assunto também, nessa altura que eles estavam conversando, ele, olhando para fora, olhando para a rua, percebeu que algumas formas sombrias, algumas delas monstruosas, que às vezes, eventualmente, aqui ele compara como uns animais que não dá nem para comparar, umas formas bem medonhas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente, porque estava chovendo. Aí o André, o Aniceto vai explicar depois que esses que estão inferiores, ele chama de seres vagabundos da sombra, que se movimentam aí perdidos, eles procuram asilo porque, para eles que estão presos às manifestações dos encarnados, a chuva incomoda tanto quanto incomoda para a gente. Imagina uma chuva forte, a gente se molha, né? É desagradável, né? É desconfortável. Então, da mesma forma que para a gente, eles sentem dessa forma e procuram abrigos. Só que, nessa procura de abrigos, o André notou que alguns deles vinham em direção à casa, né? Aí deu no André aquela sensação de insegurança, mas que com poucos passos eles saíam fora, assustados. Eles recuavam pela proteção que aquele lar emitia. E sobre para onde eles vão, o Aniceto destaca: alguns procuram é, casas noturnas, casas noturnas, porque tem divertimento agradável para eles, e outros vão para casas que estão com as portas abertas. Aí a gente pode pensar assim: meu Deus, então eu não posso deixar a porta física aberta, porque os espíritos que são inferiores e que não sabem que a porta física não é uma barreira para eles, inferiores, e bobinhos, né, inocentes, porque espíritos inferiores que têm conhecimento, eles adentram a matéria sem problema nenhum. Eles sabem que a matéria não é um obstáculo. Mas para aqueles que vagueiam, para aqueles que são perdidos, veem a porta física aberta e entram porque eles não sabem abrir a porta. E não tem nada a ver a gente deixar a porta aberta ou a porta fechada, porque lembrem-se que a proteção do lar, para que esses espíritos não adentrem, precisa ser espiritual. Lá, nessa casa da Isabel, por exemplo, não importava se o portão estava aberto ou se o portão estava fechado. Eles saíram correndo, eles foram para outra direção por outro motivo. Eles recuavam instintivamente por causa do efeito que aquela casa dava neles, que os amedrontava, que era a luz. Então, cultivemos a luz no nosso lar, que é o mais importante para proteger de verdade. E aí, o Aniceto aproveita para destacar, que eu acho que é a parte mais importante do capítulo. Ele diz assim: observem como é que eles se inclinam para cá, tentando vir para essa casa, e em seguida eles fogem espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Então, o que eu comentei de não fazer diferença nenhuma deixar a porta aberta ou fechada, que o que importa é o ambiente do lar, como é que a gente causa um efeito desses em espíritos inferiores, considerando o que a gente pode fazer dentro da nossa casa para ter essa luz? Oração. Toda vez que se ora num lar, isso é o Aniceto continuando a dizer, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. É como se fosse um ímã do bem, que afasta aqueles que não sintonizam com essa energia boa. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é só um curso de iluminação interior, não é só para a gente se melhorar, mas é também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que ascendem ao redor de nós e ao redor do lar. O homem que ora traz consigo inalienável couraça, é uma couraça dele, não é uma roupa que alguém pode tirar, que alguém pode levar, é algo que é nosso e ninguém tira. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza.
As entidades da sombra experimentam como se fossem choques com as vibrações luminosas desses santuários quando eles tentam se aproximar, e é por isso que eles mantêm distância. Finalizada esse esclarecimento todo, voltavam de novo para dentro da casa e mais uma coisa surpreendeu o André. Sai da casa, né? Todos animados, o casal Isidoro e Isabel, ela desprendida do corpo físico, e o André destaca: aquela pobre viúva do bairro humilde vestia-se agora lindamente e estava super contente, de braços dados com o esposo, estavam de saída, porque ela disse que eles teriam uma excursão instrutiva, e ela fala assim: ô meus amigos, deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas aos cuidados de vocês e desde já agradeço o cuidado e o carinho que vocês têm para com eles. Olha que beleza. Ir para excursões instrutivas durante o sono, aprender, se elevar ainda mais nesse período noturno e, além disso, saber que as crianças estão nas mãos aí de grandes amigos de nosso lar. Que situação boa, né? Que a gente possa se espelhar e se inspirar nesse lar para que a gente tente traduzir isso para nosso dia a dia, que a gente tente replicar isso dentro das nossas próprias casas. Para finalizar, o Aniceto comentou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável, com a felicidade desta mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então, aquilo que ela estava colhendo do ponto de vista não desencarnado, mas desprendida do corpo físico, e todo esse carinho que ela recebia do mundo espiritual superior, não era em vão. O que ela passava na Terra, que era um sofrimento do ponto de vista da matéria, do ponto de vista do materialismo é um sofrimento, mas do ponto de vista espiritual é um sacrifício que a transforma, que transforma a família, que transforma aquele filho rebelde que ela tem e que, do ponto de vista espiritual, ela recebe benefícios enormes, bênçãos enormes. Capítulo que vem, continuamos a aprender com essa família. Um abraço.